Então, queria dar boa noite para todas que estão aqui, para todas que vão assistir ainda em casa. Para quem vai assistir isso depois, esse material vai ficar disponível. Essa é a oficina Elas, uma escrita de si, que está acontecendo nesse modo online, é uma edição online. Queria muito agradecer a todas vocês que estão aqui. Hoje a gente recebe a professora, pesquisadora, escritora, professora Margarete Rago, que é autora deste livro aqui, entre tantos outros, A Aventura de Contar-se, Feminismos, Escritas de Si e Invenções da Subjetividade, que embasa muito das nossas pesquisas aqui, das nossas conversas. Queria, sobretudo, dizer que este é um projeto realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, a PENAB, por meio do Programa de Ação Cultural, o PROAC, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Sempre gosto de dizer a importância da gente celebrar os fomentos culturais, as políticas públicas culturais, porque esse projeto está sendo possível porque ele foi contemplado por um edital, por um projeto, por uma política pública cultural. Margarete, quero muito te agradecer pela presença, por estar aqui, por dizer sim, por, enfim, disponibilizar o seu tempo essa noite para dividir um pouco da sua pesquisa com a gente, que faz tanto sentido para esse projeto. Muito obrigada e fica à vontade. Então, boa noite a todas e todos e todos. E sou eu quem agradece a oportunidade de estar com vocês e de compartilhar essas pesquisas, não é, que a gente tem feito. E eu entendo também que todas essas elaborações não são apenas minhas, não é? Afinal, eu convivo com um grupo de pesquisadores, entre professores e orientandos e alunos, que são brilhantes. Eu levo um susto de tão brilhantes que eles são, e cada tese que tem sido realizada realmente é muito surpreendente, e esse contato é muito criativo, não é? É muito gostoso. Então, eu acho que essas reflexões também se constituem nesses contextos, né, de convivência. Bom, então, indo ao ponto que nós combinamos, e eu quero agradecer a Cláudia também pelo empenho, parabenizá-la também por conseguir, não é, dar continuidade a esse projeto, e é um prazer poder colaborar com vocês. Então, a ideia, então, proposta por ela é de a gente trabalhar a ideia da escrita em si na perspectiva feminista. E eu queria dizer que, então, antes de entrar na perspectiva feminista propriamente dita, eu acho que a questão da escrita de si me foi colocada pelo filósofo Michel Foucault, que é uma referência para mim importantíssima desde os tempos que, depois da história, eu fiz filosofia. Eu fiz 2 faculdades de graduação na USP, e a segunda foi filosofia, e realmente nesse momento, na década de 70, o Michel Foucault veio para o Brasil muitas vezes, e ninguém entendia nada do que aquele homem falava, era assim, tudo ao contrário do que a esquerda falava, então assim, o que é isso? O que ele está falando? Foi um caos. E levou muito tempo para ir caindo a ficha, mas depois, pós-graduação na Unicamp, a Unicamp sempre teve um espaço muito aberto para eu fazer o que eu quisesse, inclusive um doutorado em História da Prostituição, né? E que naquela época era, como assim, né? Prostituição, né? É lumpen proletariado, não vai fazer revolução, para que estudar prostituição? O que você quer com isso, né? Então, assim, mas foram experiências, assim, muito boas para mim, eu gostei muito. Então, eu quero dizer, inicialmente, para vocês, que eu vou trazer o Michel Foucault, porque eu acho que é ele quem traz conceitos que tornam possível entender muitas das experiências feministas. Eu acho que as feministas estavam fazendo, mas não tinham teorização sobre. E, além do mais, no Brasil, há muito pouca teorização sobre a questão da subjetividade, que é central para o Michel Foucault. Eu acho, a minha explicação é que os feminismos latino-americanos são muito marcados pelo marxismo. E eu sou da geração que, quando tinha 20 anos, ouvia a esquerda dizer que você tem que se esquecer de si, deixar de ser quem você é, porque você é uma pequena burguesa de olho azul, classe média paulistana, você tem que se proletarizar, então você tem que abrir mão do que você... Né? Eu não contava que eu sabia falar inglês, só para vocês terem uma ideia, quando eu era estudante da USP, menos ainda que eu fazia Aliança Francesa.
entendeu? Isso era coisa da burguesia e eu não queria ser burguesa. Bom, obviamente eu fui parar no psiquiatra, né? E eu fui salva por um psiquiatra japonês que não era famoso, depois ele ficou muito famoso, já faleceu, o doutor Isamitiba, e sou muito grata ao trabalho que ele fez comigo em 1973, um ano terrível. Né? Então, tudo isso para introduzir para vocês e explicar por que eu começo com o Foucault e não com as feministas, porque eu acho que ele deu ferramentas para poder pensar as práticas que estavam acontecendo pelo movimento feminista, pelo movimento gay, por outros movimentos sociais que estavam nascendo, se retomando na segunda metade dos anos 70. E o Foucault quer dizer, a questão do Foucault é entender quem somos nós, que mundo é esse, o que ele chama de uma ontologia do presente, uma ontologia da atualidade. E para falar disso, ele vai dizer que ele quer saber quem somos nós, quem é o sujeito, como é produzida a subjetividade, como nós somos produzidos, não é? E eu acho que no caso das mulheres, isso é muito forte, porque eu sou da geração que tinha que ser rainha do lar, né? Felizmente não deu certo. Felizmente eu encontrei um movimento feminista nessa época, fui para em outro lugar, né? Mas o discurso era que mulher tinha que ser virgem até os 20 anos, casar, ter filhos, e para isso que você nasceu, né? E tem aquelas que você sabe lá como são, né? As perdidas. E o Foucault vai trazer, então, essa questão da subjetividade e vai dizer isso, que a questão não é descobrir quem você é, mas é mas é a possibilidade de você se constituir de outro modo. O que estava acontecendo com o movimento feminista, né? Só que naquele momento as feministas não tinham a palavra políticas da subjetividade, políticas feministas de nós mesmas. E o Foucault vai trazer essa questão da necessidade não de se olhar para si e achar que você está pronto lá no fundo de você mesmo, e aí ele vai fazer uma discussão mostrando que isso é uma teoria da degenerescência do século XIX, que está na cabeça de muita gente ainda, não é? E que ninguém nasceu pronto, muito menos pelo tipo de crânio, pelo tipo de nariz, pelo tipo de quadril, como vai dizer o Dr. Cesare Lombroso, né? Nome de rua em São Paulo, no bairro do Bom Retiro, e nos últimos anos, nome de um shopping center, o Lombroso Mall. Gostou? Bom, e o Foucault vai fazer a crítica, vai fazer uma história. Ele vai abrir o leque para fazer a história da teoria da degenerescência e mostrar que essa teoria não é do século XVI ou XVII, não é da sociedade de corte, não é da corte do Luís XIV. Eles não acham nada disso, que mulher nasceu para ser rainha do lar, nem que o homem não pode usar roupa colorida, se pintar, usar salto alto, não é nada disso, é tudo ao contrário, não é? E ele vai mostrar como isso é um pensamento da burguesia, que está em ascensão no século XIX, vai criar suas teorias, sua ideia de verdade universal, seus modelos de feminilidade e de masculinidade, em oposição à sociedade de corte. E vai dizer que a corte sabe, aqueles caras não fazem nada, gostam de ficar no ócio, nós não, nós trabalhamos, nós produzimos, nós somos produtivos. Claro, teve a Revolução Industrial, estão nascendo as fábricas, estão nascendo as cidades, o Teatro Municipal de São Paulo é de 1911, né, e as mulheres começam a sair na rua, não é? Então, essa é uma questão fundamental para o Foucault, e ele vai dizer que predominou na nossa maneira de pensar o modelo confessional, mas que isso não foi sempre assim. Que quando a gente vai para a história da Grécia, os gregos não são cristãos, e eles não têm ideia de confissão. E o modelo confessional, que começa a ganhar força a partir do Rousseau, que escreve Confissões, as Confissões, traz a ideia cristã de que você tem que olhar para dentro de si mesmo para se vigiar, porque quem sabe se é o diabo que está dentro de você, se tem o diabo no corpo, vai saber se é você que está querendo o que você está querendo, se é o diabo que está dizendo o que você querer. Então, você tem que suspeitar de si, por isso que tem um pastor para dizer quem você é. Como você deve se vestir, como você deve comer, como você deve se conduzir, você tem que abrir mão de você porque você não sabe. Ora, o feminismo fez uma briga ao contrário. O feminismo falou, lamento, eu não vou ser a mulher que você disse que eu sou, não me reconheço nessa figura. Então, eu acho que o feminismo de cara colocou uma crítica da identidade, só que ainda não existia a história das mulheres, para mostrar a partir de quando que essa identidade tinha nascido.
E o Foucault está, nesse momento, com outros filósofos da diferença, fazendo a crítica da lógica da identidade, dizendo que ela é incapaz de pensar a diferença, e que, quer dizer, ninguém nasceu nada. E aí ele vai para a história da Grécia, e na Grécia ele vai perceber que os gregos pensam muito diferente do que o cristianismo, do que o século XIX, obviamente. Com licença. Que os gregos entendem que é muito importante o trabalho sobre si, porque você é um campo de forças, e você tem que se trabalhar para se constituir como uma subjetividade ética. Para ser cidadão, para ser político, você tem que ser ético. Quem é ético? Uma pessoa que não é excessiva, não é ditadora, tem o domínio de si, se controla. Não é se anular, como nós aprendemos com o cristianismo, mas é não ser excessivo. E isso é uma questão fundamental para os gregos. Então, ele vai dizer, e atualmente, os filósofos franceses, que entendem muito de grego, estudam história antiga, têm mostrado que a famosa frase do Sócrates, conhece-te a ti mesmo, não é conhece-te a ti mesmo, é cuida-te de ti mesmo. E o conhecimento de si faz parte do cuida-te de ti mesmo. Agora, o cuidado de si é outra coisa. Uma coisa é a hermenêutica de si, o conhecimento de si, outra coisa é o cuidado de si. O cuidado de si você tem que cuidar da sua alimentação, né? Você tem que cuidar, fazer exercícios físicos e espirituais, meditação é importante, e a escrita de si é uma dessas atividades, porque quando você escreve, você se observa, se analisa, se coloca e se relaciona com o outro. Daí também a importância da correspondência para os gregos. Ora, no outro caso, que vem o cristianismo e fala, eles têm razão, tudo isso é importante, só que não é desse jeito. Você já nasceu pronto, você já nasceu para ser engenheiro, para ser jornalista, para ser... E no século XIX, essas concepções cristãs vão ser cientificizadas, né? Quer dizer, os médicos e juristas, as autoridades vão dizer que é pelo tipo de crânio, pelo tipo de nariz, os anarquistas têm orelha em asa, descreve o doutor Cesare Lombroso no livro chamado Gli Anarchici, os anarquistas. Mas ele também tem um livro chamado O Homem Delinquente, L'Uomo Delinquente, tem tradução em português, viu? Não é completa como a italiana, mas tem. E ele escreve, para as mulheres, é La Donna Delinquente e La Prostituta Nata. Entendeu? A mulher vai ser prostituta porque ela nasceu com o quadril grande. Então, nós estamos brincando que a gente não está com medo de ir no shopping Lombroso, porque dá que tem medição craniana para os homens e do quadril para as mulheres. Né? E é muito impressionante. Não, vocês pegarem os livros, olha, vale a pena, viu, gente? Vale a pena, porque assim, é um hospício. É um hospício, mas Dr. Lombroso era valorizado na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco até 1970, sem crítica. E em 1970 eu tinha 20 anos, eu não sabia, não conhecia nada dessas histórias. Essas histórias vão aparecendo com o tempo e à medida que você vai estudando. Mas aí eu fui descobrindo também, e claro, eu estou citando o Dr. Lombroso, mas não tem só ele, há muitos outros que têm a mesma cabeça, pensam as mesmas coisas, né? E essas teorias estão na cabeça do povo, né? Enfim. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria dizer é que, então, Foucault vai mostrar como a escrita de si, para os gregos e romanos, até o cristianismo, é muito diferente da escrita de si, que vai ser trazida com o cristianismo, com Santo Agostinho, e depois com o Rousseau. Quer dizer, é uma hermenêutica de si, a ideia de que você está pronto dentro de si mesmo, e você, mulher, nasceu para ser mãe. Quem não é mãe está fugindo do seu destino, não é? Então, você tem que olhar para você e perceber se você quer ser mãe, não quer ser mãe, por quê, mas que você tem que ser mãe e cuidar da família. E o seu lugar é o privado, você é a natureza. E para os gregos não tem nada disso. Você é um campo de força, você pode ser quem você quiser, por isso você tem que se elaborar com artes do viver, estetizar a existência. E o Foucault vai trazer essa ideia das estéticas da existência, para criar uma subjetividade ética, para ser uma pessoa respeitável, uma pessoa honesta, bom caráter, tudo isso que a gente sabe, não é?
Bom, então eu quis trazer isso porque eu penso que aí o feminismo, quando entra criticando a identidade, mesmo sem ter toda essa elaboração teórica, ele vai na contramão, né? Porque o feminismo vai dizer, eu não sei se eu quero ser mãe. Não é à toa que são as feministas que vão encontrar Maria Lacerda de Moura, uma anarquista mineira que em 1924 está questionando, a mulher é uma degenerada? Está questionando os médicos lombrosianos. Ela está discutindo com um médico português, lombrosiano, e fala, a mulher é uma degenerada? E ela vai dizer, a maternidade tem que ser voluntária. As mulheres podem ser mãe, mas tem que querer. Obrigatório, não. Entendeu? Só que, assim, o livro, o Lombroso tem um shopping, e a Maria Lacerda de Moura, infelizmente, eu não sei se vocês conseguem comprar em alguma livraria algum livro dela. Ela tem muitos livros. Os anarquistas sabem, e algumas editoras independentes têm os livros, né? Alguma coisa vocês acham. Mas, enfim, como você silencia quem encontraria, né? O silêncio dos vencidos e das vencidas, né? Mas, felizmente, essa história apareceu na década de 80, e a gente tem se fortalecido sabendo que a crítica está acontecendo lá atrás, né? Não é hoje, tá? No momento que está sendo formulada uma coisa, a crítica também está nascendo. E acho que isso é importante, porque as feministas, então, disseram, olha, eu não sei se eu quero ser mãe, não sei se eu quero isso, não sei se eu quero ser essa mulher feliz que eu sou. Aliás, da onde vem esse discurso? E quem eu quero ser? Não sei. Então, isso obrigou as mulheres a se olharem, né, e a se darem conta de que desconheciam seu corpo, desconheciam sua subjetividade, desconheciam tudo, né? E que existia um discurso pronto que tentava estruturar, encaixar e moldar as mulheres para serem o que os homens misóginos, nem todos os homens são misóginos, né? Mas o que os homens misóginos pensavam. E nesse sentido que eu acho que a escrita de si, então, se torna um elemento fundamental da crítica feminista, porque é um ato político, né? É uma forma de luta contra o falocentrismo, contra a misoginia, e é claro que isso demanda ousadia, não é? Porque, num primeiro momento, quando apareceu a história das mulheres, né, a gente só apanhou, né? Agora nós vamos falar o quê? De como faz comida, né? Hoje tem a Michelle Perrot, que é o grande nome, que tem história do quarto, né, dos quartos, então mudou tudo, né? É um grande nome, e apareceu a história das emoções, de tudo que era feminino. Não foi apenas a entrada das mulheres, o universo feminino ganhou história, e isso significa que ele foi desnaturalizado, porque antes tudo que é natural não tem história, sempre foi assim. Não é? Então, a partir da década de 70, 80, essa desnaturalização permitiu uma historicização. Então, e quando você faz história de uma coisa, você mostra que ela nasceu num determinado momento e que, portanto, ela pode morrer, que ela não é uma necessidade, né? Não é natureza. E isso as mulheres fizeram, assim, em tudo, né? Porque as mulheres trouxeram, quer dizer, nessas mulheres trouxeram outros modos de pensar, outras práticas, outras experiências, outros modos de organizar, quer dizer, feminizaram a cultura. Quer dizer, não é que elas substituíram a masculina, mas trouxeram a dimensão feminina para ser analisada, pensada, observada. Né? Eu sou historiadora, enquanto historiadora nasceu história do corpo, história da masculinidade, além da história das mulheres, né? História das emoções, história do cheiro. Tem um historiador, eu vou pôr o nome dele aqui no chat, porque é imperdível, eu acho que é o maior historiador que eu conheço, é o Alain Corbin. Maravilhoso, ele tem um livro chamado Saberes e Odores, é de 1978, eu não me lembro quando que foi traduzido pela Companhia das Letras, mas ele começa a perguntar quando que o desodorante foi inventado, né? Por quê? Por que essa mudança de sensibilidade olfativa? Porque o cheiro começou a incomodar. E se agora tem cheiro de criança, cheiro de cachorro, cheiro de gato, agora é por raça até, né? Cheiro de homem, cheiro de mulher, cheiro de velho, cheiro de velha, cheiro de pobre, cheiro de rico, cheiro de negro, cheiro de branco, cheiro de indígena, né? Agora, os bichos que eu estou achando engraçado, né? Porque aí ele já tem até psiquiatra.
acupuntura. Bom, então, acho que a gente pode, então, passar para os slides, porque aí nos slides eu trago um pouco das citações que permite entender essa questão que eu acho que para mim é fundamental para a gente entender a escrita de si na perspectiva feminista como uma forma de crítica política, teórica, cultural, social, que transforma profundamente a cabeça, o modo de pensar e a maneira de olhar para a gente, né? É muito mais do que só a cabeça. Margarete, a Renata está perguntando qual o nome da autora que discordou do médico italiano sobre o papel natural da mulher. Ela já falou. A Maria Lacerda de Moura. Ela é uma mineira anarquista, ela é uma professora mineira que vira anarquista quando ela veio morar no Rio de Janeiro, e ela escreve A Mulher é uma Degenerada. Escreve Amai e não vos multipliqueis. Está criticando o cristianismo. Existe uma historiadora lá do Paraná, a Patrícia Lessa, querida, que escreveu um livro sobre a Maria Lacerda de Moura. Antes de nós todas, quem escreveu foi a Miriam Moreira Leite. Eu conheci a Miriam Moreira Leite e logo ela faleceu. Eu descobri a Maria Lacerda de Moura no arquivo de Garrinho da Unicamp. Eu fui lá no arquivo e comecei a ler, levei um susto. A mulher escreve nos anos 20 e 30. Ninguém tinha ouvido falar. E aí eu descobri que tinha um livro da Miriam Moreira Leite. Vocês acham o livro dela? Ela faleceu depois. Ela já tinha um livro, acho que é de 1984, sobre a Maria Lacerda de Moura. E depois, quando eu fui fazer pesquisa sobre as mulheres livres da Revolução Espanhola, eu fui parar lá em Barcelona, e eu estava lendo uma revista anarquista espanhola dos anos 30, tinha artigos da Maria Lacerda de Moura. Na Espanha, a Miriam não sabia, mas a Miriam já tinha falecido, entendeu? É realmente muito impressionante as concepções dela. Eu trabalhei um pouco com ela no meu livro do Cabaré ao Lar, A Utopia da Cidade Disciplinar e a Resistência Anarquista. Esse livro não é uma história do cabaré, o cabaré é uma metáfora para falar de higienização. Os médicos querem tirar todo mundo do cabaré, da perdição, para o lar, para a higiene. Aí nasce o bairro Higienópolis, entendeu? Então, é um livro sobre higienização e a crítica anarquista. Eles estão organizando a cidade e um capítulo é destinado às mulheres. Mas o período é 1890 a 1930, que é também o período que eu fui estudar a história da prostituição. Obviamente, eu não fui trabalhar com prostitutas, né? Porque não tinha. A pesquisa foi feita na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, porque eram os médicos que iam nos bordéis ver quantas mulheres tinha, como elas eram, quanto elas pesavam, quantos homens elas recebiam, como eram os quartos, para fazer relatórios para o Estado definir políticas. Onde vai ser o bairro da prostituição, que horário ele pode funcionar, essas políticas que se chamam regulamentarismo, que nasce na França no início do século XIX. E o Estado vai definir como deve ser a zona, né? Depois eles tiram. Por isso que a rua Cesare Lombroso era a rua Itaboca, que era a zona no Bom Retiro. E com a higienização em 1957, ela vira Cesare Lombroso, porque eles estão saneando, limpando. E há um rapaz da PUC que escreveu uma tese, porque ele nasceu lá. A Fernanda Grigolin é a editora. E ela fez, uma das edições é essa, sim, que ela fez. É um livro pequeno, assim, mas é muito crítico, né? É um manifesto político, né? Da Maria Lacerda de Moura. As anarquistas eram terríveis, né? E eu levei um susto quando eu fui ler a imprensa operária e tinha as anarquistas, porque tinha aquelas notícias do 1904, 1905, as greves operárias aqui no Brás, aqui em São Paulo, tal. De repente, do lado tinha um artigo, O Prazer Sexual das Mulheres, escrito pela Tibi, por uma operária, cultura operária do início do século XX. A mulher discutindo o prazer sexual das mulheres, porque os anarquistas estão falando em amor livre. Como assim? Não é da minha geração? Eu tenho uma história.
Acho que vocês podem procurar também a Emma Goldman, né, que é o grande nome também do anarquismo. Ela é uma russa que vai parar nos Estados Unidos, vai ser operária, depois ela vai embora, briga com o Lenin, acaba na Inglaterra. Né, e depois eu conheci as mulheres livres da Revolução Espanhola. Eu não sei se vocês sabem que durante a Revolução Espanhola houve 3 anos de autogestão da produção entre 1936 e 1939 na Espanha, e o franquismo, o fascismo, né, derrotou essa experiência, mas aí um grupo de mulheres criou o seu grupo lá, que chegou a 30 mil afiliadas, e elas fizeram cursos de capacitação das operárias, liberatórios da prostituição. É muito impressionante essas histórias, eu não sabia nada disso, aí eu fui aprendendo, uma me passou para... Aí eu fui parar na Espanha. E na França, por causa do exílio, né? E por isso que eu fui para Montevidéu agora, para falar dessas histórias. Bom, mas vamos voltar para o nosso tema. Vou tentar compartilhar aqui, tá? Tá bom. Deixa eu ver, porque sumiu da tela. Peraí. Isso. Deixa eu aumentar um pouquinho. Isso aqui é mais para dar as referências, né? Acho que assim, é muito rápido tudo, mas depois vocês vão atrás e vão pensando o assunto. Pode passar, então. Tá aparecendo para vocês? Não? Não? Não. Tá sim, tá aparecendo para mim. Peraí. Não, mas o de baixo não, né? O de baixo Não. não. Não, só escrita de Sina e Margaret Ha, 2025. Aí depois não desceu, não. Sim. Eu vou... Espera só um pouquinho, gente. Eu vou parar de compartilhar isso aqui. Tinha deixado no ponto e não foi. Consegue ou não? Se não, eu leio os trechos. Agora tá. Agora acho que vai. Tá? Tá. Bom, isso aqui é para apresentar o Michel Foucault, que é a minha grande referência teórica, né? Que nasceu em 1926, morreu em 1984, esteve no Brasil muitas vezes. A gente tem uma rede internacional e temos feito colóquios a cada 2 anos. O próximo vai ser na Bahia, porque vai dar os 100 anos, né, do nascimento dele, mas o colóquio vai ser o 14º agora, Colóquio Internacional Michel Foucault. E o Foucault, nesse texto, Cristianismo e Confissão, ele vai dizer isso: talvez o problema do eu não seja descobrir o que ele é em sua positividade, talvez o problema não seja descobrir um eu positivo, ou a fundação positiva para o eu. Talvez o problema seja mudar essas tecnologias, ou livrar-se delas, e livrar-se do sacrifício que se liga a elas. E, nesse caso, um dos principais problemas políticos na atualidade sejam, num sentido estrito, uma política de nós mesmos. Quer dizer, ele acha isso, que o sujeito é produzido por relações de poder e por práticas da liberdade, né? E as mulheres sabem muito bem o que é relações de poder no nosso caso, né? Dizer quem você é, quer dizer, a gente não pode sair na rua com qualquer roupa, não podia, agora eu acho que mudou. Mas eu sou da geração, eu não consigo ir a um restaurante sozinha à noite, não vou mesmo. Eu vou me sentir tão constrangida. A minha filha, eu acho que eles não têm a mesma experiência que eu, entendeu? Então é isso. A normatização. Então, o Foucault está fazendo essa crítica da normatização e dizendo que o sujeito é produzido por modos de sujeição, mas também de subjetivação. Subjetivação, ele vai dizer, dos gregos, né, que é a maneira como você se olha, como você se constitui.
Você pode aceitar os discursos sobre você ou não. E as feministas, obviamente, chutaram o balde. Mas até lá... E aí o Foucault está fazendo a crítica do nosso mundo, perguntando por que o sexo define a identidade de uma pessoa. Por que é o sexo? Os gregos era mais importante a maneira como come, o que come, do que o sexo. Então, por que o sexo na sociedade burguesa fica tão importante, vira rei? E você divide a humanidade, não é o proletariado e a burguesia, é a humanidade em homossexuais e heterossexuais. E os heterossexuais têm que mandar, porque os homossexuais são irracionais, são bichas, não sei das quantas. Lembrando que até 1970 não existia a palavra gay. A maneira de dizer era muito feia, né? E a ideia era de que homossexuais não podem ser reitor da universidade, presidente, isso e aquilo. E o Foucault está falando, mas por que o dispositivo da sexualidade ganha tanto espaço? E ele vai dizer, então, que a confissão, o exame de consciência, toda uma insistência sobre os segredos e a importância da carne, não foram somente um meio de proibir o sexo ou de afastá-lo o mais possível da consciência. Foi uma forma de colocar a sexualidade no centro da existência e de ligar a salvação ao domínio dos seus movimentos obscuros. O sexo foi aquilo que nas sociedades cristãs não é preciso, né? Vigiar, examinar, confessar, transformar em discurso. E aí eu acho que, claro, nós vamos parar na história de Adão e Eva. E aí eu quero indicar para vocês um livro maravilhoso de um crítico literário americano, Stefan. E aí eu fui indicar para a Companhia das Letras, eles já tinham feito a tradução. Eu cheguei e já estava pronto. O livro imperdível, viu, gente? Ascensão e Queda de Adão e Eva. E esse professor crítico literário da Harvard, aposentado já, que estuda Shakespeare, ele fez um trabalho sobre o mito de Adão e Eva, perguntando de onde vêm as narrativas que a gente tem sobre Adão e Eva, as imagens. Quando eu falo Adão e Eva, o que vem na sua cabeça? Que quadro? De quem? O que formou o imaginário moderno sobre o mito de Adão e Eva? E a história de Adão e Eva é que a Eva levou a humanidade à queda, né? A culpa é de Eva. Foi ela que cedeu à pressão do diabo, que é uma serpente, e a maçã, e não sei o que lá, e fez o coitadinho do Adão entrar na dela, e aí todo mundo foi expulso, e, como vai dizer o Agostinho, que depois vira santo, Deus deu um castigo a Adão e Eva. Não foi só que, né, Deus vai dizer, vocês quiseram ser igual a mim, eu sou Deus, vocês não. Então vai ter um castigo, vocês vão perder o controle sobre uma parte do corpo. E aí existe um fenômeno que se chama ereção involuntária. Olha, é imperdível um texto, se vocês quiserem ler sobre isso, há um texto que vocês acham no Google, Sexualidade e Solidão, que é um seminário que o Foucault faz com o Richard Sennett. É maravilhoso, gente, é um debate que eles fazem na Califórnia, e o Foucault fala muito disso. Agora, mais recentemente, quer dizer, em 2020, e em 2018 na França, 2020 no Brasil, saiu o volume 4 da História da Sexualidade. O Foucault morreu em 1984, né? O livro saiu agora, né? O volume 4, que é As Confissões da Carne, que é um livro sobre o cristianismo. Então, esses dois livros são muito complementares, né? O Stefan Greenblatt e o Foucault saíram na mesma época. E o Foucault está falando dessa libidinização do sexo, né? Que ele vai dizer que o discurso que predominou sobre o mito de Adão e Eva é o do Agostinho, não é o do Tertuliano, que foi quem inventou o pecado original, essa história 2 séculos antes. Mas o Tertuliano parece que brigou com a igreja, nunca virou santo. E o Agostinho virou santo depois que ele sucumbiu às questões da mãe dele, né? Da Mônica, que virou santa também. Ele também fez a mãe virar santa. Bom, mas enfim, é isso. Então, essa ideia de que você tem o diabo no corpo, que para os gregos seria impossível de pensar, a ideia de que você não sabe de si, e que você tem o diabo no corpo, e que isso é um castigo que Deus deu à prepotência do casal, né? Mas a culpa é da mulher. Então, quer dizer, a condenação já vem lá de trás, né? As mulheres precisam ser controladas para elas serem racionais. E aí, nesse volume 1 da História da Sexualidade, que ele está discutindo a teoria da degenerescência,
o século XIX, e ele vai dizer que nós nos tornamos uma sociedade singularmente confessanda. A confissão, porque ele vai dizer, a confissão saiu da igreja e caiu no mundo. A confissão difundiu amplamente seus efeitos, na justiça, na medicina, na pedagogia, nas relações familiares, nas relações amorosas, na esfera mais cotidiana, nos ritos mais solenes. Confessam-se os crimes, os pecados, os pensamentos, os desejos. O homem no Ocidente tornou-se um animal confidente. Quer dizer, e não é só que você está se confessando, você está se desculpando de ter sonhado o que você não devia ter sonhado, de ter desejado comer o que você não devia ter comido, de ter usado a roupa que você não devia ter usado, de ter gostado do que você não devia ter gostado. Então o tempo todo você está se culpando, se vigiando, se penalizando, porque você não sabe de si. Quem sabe é o pastor. E o Foucault vai falar dessa relação pastoral, poder pastoral, que inexiste em outros mundos, né? E que ele diz, nasce na igreja, não é? O pastor e o rebanho, e o pastor conduz o rebanho, mas essa relação, ele diz, saiu da igreja e caiu no mundo, né? É o marido que conduz a esposa, é o pai que conduz o filho, agora pode ser o filho que conduz o pai também, né? O mundo mudou muito, né? Mas tem sempre alguém dizendo quem você deve ser, né? Como você deve ser, e o que o Foucault vai criar um termo, além de várias noções de poder, biopolítica, ele vai criar a noção de governamentalidade. Ele vai falar que o poder é relacional, né? Ele não é uma coisa que está lá em cima, ele está aqui. Está aqui é micropolítica, micropoder, e jogos de poder, poder e liberdade, né? E ele vai trazer esse termo governamentalidade para pensar o governo das condutas. Tem sempre alguém querendo dizer quem você é, como você deve ser, que sabe mais do que você, de você mesmo. E isso aí eu acho que é uma coisa que está na cultura burguesa, na cultura moderna, e que não existia na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, não é que o indivíduo não precise de outros, precisa sim, de médico, de amigo, de professor, mas é uma relação em que ele se vai sabendo de si, se transformando. Não é uma imposição, como é no nosso caso. Então, o Foucault vai fazer a crítica da confissão e da escrita confessional, porque até então, vamos dizer, a narrativa autobiográfica era muito um elogio da família, né? De si e da família. Quem fazia autobiografia? Homens poderosos para dizer como eles são lindos, porque ele já nasceu lindinho quando ele era criança. Então, é uma história do elogio, né? E o Foucault, e não existia autobiografia feminina, né? Ou se existia, você não está sabendo. Então, e a escrita de si não é essa narrativa confessional, é o contrário. As feministas estão dizendo, eu não nasci para ser mãe, eu não nasci, eu quero ser não sei quem, como que foi o meu processo. Quer dizer, são outras histórias, né? Então, são mulheres que, em geral, vão na contramão do tempo, né? Vão fazendo outras coisas e é uma questão política, né? Sem dúvida. Passando, então. Aí analisa, por isso o Foucault, depois de estudar essa questão moderna do nosso mundo, ele vai para os gregos para mostrar que era muito diferente. Não é uma questão de ser melhor ou pior, é de ser diferente. Quer dizer, a questão dele é desnaturalizar, é dizer, não é natural essa relação é histórica, ela é construída, ela é cultural. E aí ele vai dizer que para os gregos, o importante é o cuidado de si, dos antigos gregos e romanos. Isso está nos livros 2 e 3 da História da Sexualidade. O 2 se chama o Uso dos Prazeres e o 3 se chama o Cuidado de Si. O primeiro se chama a Vontade de Saber. São 4 volumes, né? E nesses ele vai dizer que, dentre as tarefas que definem o cuidado de si, há aquelas de tomar notas sobre si mesmo, que poderão ser relidas, de escrever tratados e cartas aos amigos para ajudar, de conservar os seus cadernos a fim de reativar para si mesmo as verdades da qual precisaram. Contudo, com o período helenístico, já Roma, né, é a escrita que prepondera e a verdade dialética encontra seu espaço de expressão na correspondência. Cuidar de si de agora em diante vai paralelo a uma atividade de escrita constante. Então, ele vai dizer da importância de você ler as suas anotações, escrever. Quer dizer, a gente tem essa ideia do diário, né, o diário íntimo,
mas para eles é uma ideia de que no diário, nessa escrita, você também você trabalha, né? Você pensa o que eu fiz, o que eu deveria fazer, como que eu sou, blá, blá, blá. E é uma questão também da sua relação com os outros. Passando um pouquinho, ele está fazendo essa diferenciação. E aí eu encontrei essa xará, olha, você acredita que com o mesmo tema eu conheço uma americana, além de estudar a mesma coisa que eu, isso tem o meu nome. Aí nós tivemos um ataque de riso, e quando a gente se conheceu então, a gente quase morreu de rir, porque é a mesma altura, de olho azul, tudo igual. Só faltava estar com a mesma roupa, viu? Mas, enfim, ela fez esse livro, e nós traduzimos pela editora Intermeios, Foucault, Feminismo e Subjetividade, e ela escreve isso, não é como a autobiografia confessional, reitera os discursos normalizadores, e ligo eu à própria identidade. E vamos dizer, as feministas estão fazendo o oposto da autobiografia confessional. Elas estão fazendo a crítica dos discursos normalizadores e normatizadores, da biopolítica, do biopoder, da governamentalidade, mesmo sem ter, até então, esses conceitos para perceber as suas práticas. O que eu acho que é muito bom de ter os conceitos, porque você, então, dá visibilidade, né? E fortalece essa questão da luta. E a crítica que, então, essa filosofia da diferença, que está fazendo filosofia da diferença, a filosofia da representação, Deleuze, Foucault, a tradição é o Nietzsche, né, muito forte, Roland Barthes, né, esses autores vão questionando a ideia da identidade, dizendo que se você pensar o outro a partir de si mesmo, você não sai do lugar, né? Quer dizer, você cria exclusão. Você acha que o homem é razão, a mulher é natureza. O homem é razão, a mulher é imaginação. E imaginação é ruim, é negativo. O branco é não sei o que, o negro é inferior. Né? Ele vai dizer, você não consegue pensar a diferença nela mesma. Por exemplo, há pouco tempo eu estava lendo um livro de um japonês que mostra que os japoneses na cultura antiga não gostam da claridade, dessa nossa claridade. Eles, na casa, eles têm abajur, usam porque eles acham que essa claridade é asfixiante, vai. E eles, por exemplo, não têm essa noção de que precisaria a panela. Eles gostam do cobre. Também não acham que as pessoas têm que ter o dente branquinho. Então, é outra maneira de pensar. Esse livro é maravilhoso, viu, gente? Chama-se Em Louvor da Sombra. É de 1930, mas foi publicado agora. Depois vocês abrem no japonês, eu esqueci o nome dele, porque é difícil o nome japonês para mim, mas é maravilhoso. Perspectivas diferentes. Pensar que comer com o palitinho dos japoneses, né, não é inferior ao garfo e faca. O Roland Barthes vai dizer que comer com garfo e faca, você estraçalha os alimentos. Os japoneses são mais delicados. Então, né? Quer dizer, são discursos que são excludentes. A lógica da identidade é uma lógica excludente. E a filosofia da diferença está fazendo essa crítica. E o feminismo vem nessa onda, nesse momento, com as suas práticas, dizendo: nós, mulheres, não somos o que vocês estão falando. E o nosso mundo não é... E, aliás, que bom que nós temos imaginação, né? Porque sem imaginação você não inventa coisas novas, né? Entendeu? Tem o Stefan Greenblatt, naquele livro do mito da Adão e Eva, ele traz uma mulher do século XVI, uma monja, chamada Arcângela Tarabotti. E ela diz assim: não, quem é superior é a mulher, não é o homem. Porque ele diz que a Eva é inferior a Adão, né? Não, é o contrário, porque afinal Adão nasceu do barro, a mulher nasceu do corpo humano. Eu achei o máximo. A Arcângela, eu não conhecia, viu? A gente não sabe, né? Quem falou o contrário, né? Tarabote, mas tá no livro, nesse livro imperdível, gente, imperdível, do Stefan Greenblatt, maravilhoso. Isso, é esse livro aí, Louvor da Sombra, do Junichiro Tanizaki. É 1930 o livro, eu li faz uns anos, aí, pouco tempo. Vamos passando aqui.
E aí eu trouxe para vocês, dentro dessas mulheres que eu estudei com mais calma, a Ivone Gebara, que é uma filósofa, teóloga impressionante, né? Muito poderosa. E aí eu descobri a Ivone Gebara porque ela tinha saído no jornal. Eu estava pensando em estudar as feministas quando saiu uma reportagem sobre ela na Folha de São Paulo, contando que tempos atrás ela tinha sido definida, ela tinha defendido o aborto, e ela foi colocada como a freira do aborto. E a igreja não a expulsou, só mandou ela estudar lá na Bélgica, entendeu? Ela foi fazer pós-doc na Bélgica. E aí ele escreveu um livro que está na próxima, pode passar, chamado Rompendo o Silêncio. Uma fenomenologia feminista do mal. Gente, a mulher é terrível. Hein? E a Ivone Gebara trabalhou com o Dom Helder Câmara, no Nordeste. Ela é de São Paulo, da família libanesa, mas ela foi para Camaragibe, e trabalhou com o Dom Helder Câmara, com população de periferia, tal, né, com mulheres também. E, assim, realmente é uma filósofa, né, assim, muito impressionante, assim, porque, assim, eu falo isso muitas vezes, mas eu acho que é importante para mim. Uma coisa é brigar com os homens, né? Outra coisa é você brigar com Deus, brigar na igreja, né? A igreja é muito poderosa, olha como as pessoas adoram, quanto mais chique é o copo do Papa, mais ele é aplaudido, né? Quanto mais milhões custa o copo do Papa, os pobres acham lindo, porque abre um copo de cristal e usa aquelas roupas. Quanto mais milionário, mais poderoso, né? Então, e assim, brigar com a igreja não é fácil, e ela não foi expulsa. Quer dizer, ela foi expulsa dessa maneira, né? Mas ela continuou, mesmo com a sua grande crítica, fazendo seu trabalho político ligado à teologia da libertação daquela época, né? E também a teologia da libertação aqui no Brasil foi impressionante, né? Na América Latina, né? Hoje, né? Sabe como é, né? Então, esses são os nomes de alguns dos livros dela, tem mais, vocês acham? Acho imperdível. E pode passar, por favor. E aí eu trouxe alguns trechos dos livros dela, porque ela está fazendo uma narrativa autobiográfica, uma escrita de si. E ela vai dizer, é deste bairro repleto de histórias, de pequenas histórias e dramas humanos que tento escrever. É deste lugar que tento voar em direção ao meu passado e fazer uma reflexão sobre o presente. O passado não tem as mesmas cercanias, a mesma música, as mesmas vozes e o mesmo cheiro do presente. Puxo o fio liberdade e o vou trançando com o meu presente, esperando assim oferecer-me em leitura agradável aos outros. É lindo. Um outro trecho que eu recortei, ela diz assim, quando me refiro à minha história, como fonte de pensamento, proponho-me a fazer e refazer com outras pessoas e grupos nossa história pessoal e comum. Quer dizer, não é só minha, né? Convido a todos a nos tornarmos história, que mulher é natureza, né? Convido-os a nos apropriarmos das particularidades, das coisas comuns e das diferenças, dos sentimentos, dos acontecimentos e interpretações como parte da nossa história. Convido-os a celebrar nossa liberdade. Lindo, né? E outro trecho isso aí foi em entrevista, porque eu trabalhei com os livros, mas também com entrevistas, elas contando as histórias, né? E eu gostei desse trecho quando ela diz, quem repousa na verdade? A gente repousa numa fluidez, numa estabilidade enorme, inclusive em você mesma. Hoje você está ótima, mas não tem garantia nenhuma de que amanhã você vai estar bem. Ao contrário, possivelmente você não estará bem. Basta uma insônia, uma dor de barriga, um sonho, ou alguém que te desagradou, que foi grosseiro com você, desestabiliza tudo. Então, você não repousa na estabilidade. Eu sempre digo que a vida não está baseada num princípio estável, mas num princípio instável. E que muitas vezes as religiões se enganam ao afirmar estabilidade, ou a vinda da estabilidade, da justiça, a vinda do reino de liberdade, justiça, amor. Quer dizer, é muito interessante, porque assim, é uma crítica muito impressionante, né? Olha, eu acho que foram essas citações que eu trouxe, né, para não alongar demais. Eu não sei se... você falou que assim, de chefe vocês vão trabalhar depois, né? Então, acho que a gente poderia conversar, então, e aí ver o que interessa mais para vocês, né, para não ficar muito cansativo. Uau! Né?
Olha, você sabe o que eu mais adoro ouvindo a Margarete? Ela dá cada risada boa, né? Ela mesma, ela vai rindo e vai levando a gente para esse lugar que é O tão... mundo eu acho que o mundo é um hospício, entendeu? Acho que no hospício está mais fácil, porque as pessoas sabem o que estão fazendo lá. Que porra É muito gostoso te ouvir, é é muito hospício. importante assim a gente acompanhar, né, essa sua pesquisa e você divide com a gente de uma forma que a gente só vai, né? Eu vou abrir aqui para as perguntas, eu tenho também uma pergunta, mas a Maria Higínio está com a mão levantada. Então vai, Não, eu mas só queria saber o nome completo do livro que ela falou. Ixi, eu anotei A alguns aqui, eu vou compartilhar, mas você lembra? não é a Ascensão Ascensão e e Queda de Adão, de Eva e Adão, é a Ascensão e Queda de Adão e Eva. de Adão Isso, e Stephanie. Greenblatt, Ah, eu peguei os nomes. Stephen Greenblatt. Ele é professor na Harvard, aposentado, mas o livro é maravilhoso. achei interessante. É maravilhoso, você vai amar, porque além de ser sofisticado e chique, porque ele é um estudante, o estudioso de Shakespeare, tem livro sobre Shakespeare, ele é cômico, entendeu? Então você dá risada a hora que ele conta as histórias, porque você fala, meu Deus do céu, não sou só eu que dou risada, viu? E foi assim, eu escrevi para ele dizendo, adorei seu livro. Ele respondeu em 2 horas. Uau, Me conhece? Ele que falou assim, demais, hello, Margaret, thank you. que incrível, que incrível. Mais alguém, gente, quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Todo mundo aí quietinha. Então eu vou aqui. É que, na verdade, eu vou pedir licença. Eu estava relendo aqui alguns trechos do A Aventura de Contar-se, e tem uma passagem do livro aqui, Margarete, que você traz... Tá, Oi? eu estou com ele aqui, que página que você está? É página 289. É. E aí eu queria ler, são acho que 3 ou 4 parágrafos, eu fui fazendo só um recorte aqui, mas, meninas, eu peço licença para fazer essa partilha com vocês, se tudo bem, porque eu quero muito ouvir a Margarete falando sobre isso, porque isso dialoga muito com questões que a gente está, não só trabalhando aqui, mas com questões que a gente está tendo que lidar neste momento dentro do cenário literário, Margarete, que eu acho que é uma discussão que vai muito, né, que dialoga com o que a gente tem trazido aqui. Lá no finalzinho, último parágrafo, Tânia destaca a dimensão política desse ativismo feminista cultural, que recusa enquadramentos conceituais teóricos ou de qualquer outro tipo e que visa a uma profunda transformação social e cultural. Entende que para destruir a ordem patriarcal é necessário muito esforço, a começar dando visibilidade ao que tem sido reprimido, silenciado, não dito e não publicado. 2 pontos. As vozes feministas e o árduo e longo trabalho das feministas em todo o mundo, questionando, criticando, subvertendo a cultura patriarcal, acenando para outras possibilidades de existir, de organizar socialmente, de construir para o bem público. A palavra é a principal arma dessa militância, já que, segundo ela, entre aspas, a palavra é a ação e o gesto que desfaz os contornos é também um movimento de criação contínua. O feminismo, como uma poética do pensamento, é o que advoga Tânia, abrindo novas formas de expressão para as mulheres em luta. Poética feminista é, portanto, aí agora na 291, Margarete, no final. Poética feminista é, portanto, entendida como subversão das formas narrativas tradicionais, desbloqueamento das palavras e embaralhamento dos gêneros literários, de modo a construir uma linguagem feminista, ao mesmo tempo corporificada, que dê passagem à imaginação feminina, não mais demonizada como perigo ou como forma de histeria. Caótica, anárquica, excessiva,
Para além das normas instituídas da gramática universal, essa escrita foge dos enquadramentos disciplinares da ciência e busca saídas na literatura. Entre a ciência e a arte, imbuída de razão e emoção, articulando o discurso científico e artístico, colocando-se no espaço entre, em constante devir, é uma escrita de fronteira e como as subjetividades de que se nutre ou que produz. E aí tem um trechinho em que ela cita a Heloísa Buarque de Holanda, que na época do livro era ainda Heloísa Buarque de Holanda, depois Heloísa Teixeira, escrita de fronteira, Priscila, isso é incrível. Segundo Holanda, na busca da igualdade, o feminismo acabara por reproduzir um discurso masculino e, com ele, os mitos que sustentam o modo de produção capitalista. É assim que, tendo em vista contrapor-se a essa aderência e subordinação feminina aos códigos hegemônicos masculinos, a Norma Navarro, Não, cita, é a Norma Teles. a Norma Teles, desculpa, Tânia Navarro. Norma Teles cita um excerto de Adriane Rich em seu artigo Gritos e Sussurros como uma espécie de advertência, sinalizando para outras saídas. É preciso mergulhar na noite abissal da memória feminina para sondar as possibilidades criativas, explorando novos caminhos pelo e para o mundo, assim como para o conhecimento. A Showalter, acho que é assim que fala, não sei, desdobrou ousadamente essa discussão ao propor para a área de estudos literários a ginocrítica, como modo cultural de conhecer a literatura produzida por mulheres, sem enquadrá-las em modelos masculinos que, em geral, tenderam a desvalorizá-la. Buscava, portanto, liberar a escrita feminina dos moldes masculinos de uma história linear da literatura que mais exclui do que dá conta da experiência feminina. Para ela, essa tarefa é absolutamente necessária para dar visibilidade à potencialidade da cultura feminina, levando-se em conta que as mulheres certamente ficam muito divididas, tanto porque são filhas de uma tradição masculina, quanto porque caminham em busca de novas formas femininas descritas de si. Esse trecho, Margarete, ele para mim, assim, ele dialoga muito, não sei se vocês concordam, menina, um pouco com o que a gente veio conversando já na terça-feira, mas ele também dialoga muito com o momento que a gente está vivendo, que é, a gente está vivendo um momento efervescente de autoria de mulheres, uma explosão dessa escrita de si, principalmente dentro dessa autoria de mulheres, que é uma discussão, né? E aí tem uma discussão muito grande se isso é literatura, se isso não é literatura. E aí eu tenho dito na terça-feira, eu disse para as meninas que enquanto estão discutindo se isso é literatura, se isso não é literatura, estamos aqui fazendo literatura e deixem que eles construam as suas teorias, porque a gente está aqui, né? E é curioso a gente pensar que esse debate não é novo, né? Porque esse debate de quando nós estamos ali construindo o nosso processo de escrita, processo literário, existe uma questão, né, para pensar aí que é levantada, se o que as mulheres escrevem é relevante. A gente agora, nessa semana, teve o resultado do Prêmio Jabuti, em que tivemos, entre os finalistas do romance literário, somente homens. Não tivemos nenhuma mulher como finalista dessa categoria, né, do romance literário. E aí a gente vem construindo uma tentativa, né, de romper com essas questões todas que esse universo literário sempre impõe para a gente, né? Porque existe uma imposição de como se deve fazer literatura, de como se deve construir a literatura, e eu fico sempre pensando que esse projeto aqui ele também é um projeto de enfrentamento, né? Acho que quando uma mulher se propõe a escrever, e aí, seja dentro de qual configuração ela se coloque, dentro da ficção ou da não ficção, ou, né, de outras possibilidades que partam
e eu sempre digo que a escrita de si ela tem esse lugar de partir do subjetivo para se ampliar para o coletivo, e aí a gente vai encontrando esses obstáculos, né, que vão dizendo para a gente, mas isso que você está fazendo não é literatura, isso que você está fazendo não tem valor, não tem relevância, não tem... E a gente encontra esses debates não só vindo dos homens, mas da própria academia, né? Então, assim, eu queria dividir esse trecho com você, esse questionamento desse lugar da nossa impossibilidade de exercício da literatura, principalmente dentro dessa configuração da escrita de si, porque é um movimento que tende a esse lugar de querer deslegitimar, né, uma ação, um movimento que vem acontecendo principalmente a partir das mulheres, assim. Queria te ouvir sobre isso. Primeiro, eu acho que existe... Eu quero sugerir para vocês o site da Norma Teles, porque a Norma Teles fez... Assim, o primeiro livro que eu li sobre literatura feminina, eu li o livro e falei, não, você tem que publicar. Dei um jeito de Encantações. Vocês olharem aí na editora Intermeios, eu tenho uma coleção lá chamada Entre Gênero, e o livro dela, Encantações, Escritas Femininas, agora eu esqueci o título todo, mas é a tese de doutorado dela de 1989. E a Norma Teles estudou literatura feminina e feminista, porque nem tudo que as mulheres escrevem é feminista, então, não é? Mas eu acho que foi ela fez história e foi professora de história e antropologia, ela fez história na USP, depois ela foi professora na PUC, até, ela está aí, né? Mas ela está aposentada. E ela é muito referência para o nosso grupo, e aí no site dela vocês encontram livros, artigos, tal, discutindo essa questão da literatura, porque ela foi estudar a literatura feminina que não aparece nos livros de história da literatura. E, nesse sentido, a Norma foi referência para uma doutoranda que acabou de defender, a Gabriela Trevisan. Nossa, minha garganta está péssima. A Gabriela Trevisan acabou de defender o doutorado sobre 4 escritoras do século XIX no Brasil. Mas ela já tinha feito um mestrado sobre a Júlia Lopes de Almeida, e tem mais de 17 livros publicados. Agora, e ela publicou esse livro, A Literatura Feminista de Júlia Lopes de Almeida, na editora Intermeio, vocês acham? Nessa coleção Entre Gênero. Muito referenciada pela Norma Teles. E agora ela acabou o doutorado, e, aliás, ela é uma pessoa que vocês poderiam convidar também para falar, porque ela conhece muito essa literatura feminina e feminista. E é muito impressionante o que ela descobriu, entendeu? Como as mulheres... E, aliás, a tese dela é sobre o riso e o humor nessa literatura, porque as mulheres dão risada. E um dos romances da Júlia Lopes, chamado A Falência, a mulher herda, o marido morre e ela herda uma fazenda, meu. E ela vive na cidade, puta, meu, o que eu vou fazer com uma fazenda? E uma fazenda falindo. E a amiga dela começa a falar por cartas. Não, vai lá, faz isso. Por que você não cria escola para os filhos dos trabalhadores que estão lá? Por que você não liberta os escravos? Por que você não põe plantas, põe flores? Ou seja, a fazenda passa a render. Qual tempo de publicação? Século XIX e início do século XX. Nesse período, né? Agora, desde lá em cima, tem um livro, eu adorei um livro chamado Caetano Diz Não, que uma americana escreveu, eu esqueci o nome dela agora, mas vocês acham? É a história de uma escrava que em 1835 não quis casar. E o proprietário dela queria que ela se casasse com outro escravo lá, porque ela cuidava das filhas dele e ele era viúvo, então não pegava bem ter uma escrava jovem. E aí ele arma o casamento da Caetana, e a Caetana não quer casar, e está para ser chicoteada pelos escravos da família dela. E aí o amigo do fazendeiro vai conversar com o fazendeiro e fala, a culpa é tua, você que inventou essa história, ela não quer casar. E o fazendeiro fala, tá bom, então não casa, vai. E não se sabe por que ela não quer casar, mas olha, o livro é o máximo. Acho que é Sandra Lauderdale, uma coisa assim o nome da autora. Enfim,
existem outros romances de mulheres que contando essas histórias ao longo do século XIX no Brasil, que não estão nos livros de história da literatura brasileira. Talvez estejam entrando agora, eu não sei, mas os livros clássicos, porque se achava que a mulher é irracional. A mulher tem muita imaginação, mas isso é negativo. Ela vive viajando, a cabeça dela é um tumulto, entendeu? Ela precisa de um homem para administrar, porque senão sabe como que é mulher? É igual a natureza precisa de controle pela cultura. A mulher nasceu para o privado e o homem para o público. Essas concepções que eu quero chamar a atenção não existem em outros séculos. Se vocês lerem o Norbert Elias, o livro dele se chama Sociedade de Corte, ele vai mostrar que a corte não é nada disso, não tem rainha do lar, não tem essa concepção de público e privado, nem de natureza e cultura. Bom, mas então, assim, elas então têm descoberto muitas escritoras, e escritoras que têm outros temas, elas falam de outros assuntos. Quer dizer, da mesma maneira que foi super complicado para mim fazer a história da prostituição, entendeu? Eu tive que explicar o tempo todo que eu não queria ser prostituta, que eu só estava fazendo história, entendeu? E ninguém entendia por que a minha pesquisa era na faculdade de medicina. No começo eu também não entendia. Olha, não sei nos livros didáticos se não estão chegando, talvez estejam chegando, eu não sei. Eu realmente não tenho essa informação. Mas, enfim, o que eu queria dizer para vocês é que, assim, aí no nosso grupo estava a Carol Murguel, que começou a estudar as compositoras da música popular brasileira, das quais a gente conhece 5, e ela descobriu 8.500. E várias músicas que você canta foram feitas por mulheres e você não sabe, porque os homens diziam que as mulheres são intérpretes, elas são cantoras, quem faz mesmo a música são os homens. Então, assim, só absurdo, em qualquer área. As mulheres não podiam estudar medicina. A minha irmã, Elizabeth Rago, tem um livro sobre uma médica, doutora Francisca, uma das primeiras médicas brasileiras, é a doutora Francisca Prager Frois. Entendeu? Porque o pai obrigou o irmão dela a fazer medicina com ela, porque ele queria deixar ela estudar medicina. As mulheres não podiam fazer medicina no começo do século XX. Não podiam ser advogadas, juízes, entendeu? Mulher podia ser enfermeira, professora, porque se tinha essa concepção de que mulher nasceu para ser mãe, que mulher é inferior, esse papo todo, né? Quer dizer, hoje a gente sabe que não eram só as mulheres que não podiam, os homens negros também não podiam, os indígenas menos ainda. Então, hoje eu acho que a questão se ampliou, saiu da coisa das mulheres para muito mais, não é? Mas vamos ficar pelas mulheres e por essa racionalidade absurda, moderna, que é a lógica da identidade, que eu estou chamando de atenção, e encaixa tudo, entendeu? E aí a filosofia da diferença vai fazer a crítica dessa lógica e dizer, gente, de Platão a Marx é a lógica da identidade. Você tem que encaixar tudo em caixinhas, e aí você reclama que hoje ninguém olha para ninguém e as pessoas estão violentas, né? Quer dizer, você não cria laços, você não tem um pensamento relacional. Está faltando para nós um pensamento relacional, não é? Formas de vida relacionais, relações, né? É tudo muito encaixado, em caixas. Veja a arquitetura. O Foucault vai chamar de arquitetura panóptica, né? Quer dizer, você mora em caixa, que não é para você ver o vizinho, não é para você em apartamentos, né, nas cidades, e você inviabiliza as relações. Claro, isso é político, porque é óbvio que assim você inviabiliza também resistências, né? Quer dizer, o movimento feminista também foi na contramão, porque ele criou outras formas de relação das mulheres entre si. É isso que nós estamos chamando de políticas da subjetividade. Não é apenas dizer quem eu sou, mas é como eu me relaciono com você. Né? Porque as mulheres também foram muito educadas a serem muito competitivas umas com as outras, né? Não é? E o feminismo vem fazer essa crítica, dizendo, menos, queridas, né? Vem falar, nos Estados Unidos ela é sorority, né? A sororidade. A gente está falando muito na ideia da amizade, né? Da amizade como uma questão política, porque sem amizade você não se fortalece, e aí você não pode lutar, você não ganha o projeto, né? Não pode estar aqui agora conversando.
Então, isso supõe alianças, amizade, não é? Mas não é a amizade que nós somos acostumados e somos educados a ter, que é a ideia de ser amigo de quem é igual a você, né? É idêntico, a identidade, de novo. Então, ser amigo de outra pessoa branca, que do seu ramo, da sua área, que fala a mesma coisa que você, que não discorda. Então, rizoma, exatamente, essa ideia de abrir o leque, o que o Deleuze vai chamar de rizoma, que são relações, né? Aprender a lidar com N, né? N. Agora, eu acho que assim, a literatura, então, foi uma área assim. Mas isso que eu quero chamar a atenção, não é só literatura, não é? A literatura, a produção musical, não é? A ciência, a arquitetura, não é? Há pouco, quer dizer, quando as feministas entram na arquitetura, elas vão dizer a cidade é fálica. Falei, eu nunca tinha pensado no assunto, a cidade é fálica, só tem monumento. E não é quando eu fui para os Estados Unidos, um amigo americano, que vocês devem conhecer, porque ele ficou famoso agora, o James Green, ele me levou para conhecer uma fonte feminista. Não é um jato de água para cima, é a água nas bordas para dentro. Porque eu vou mandar foto para você, Cláudia, depois você mostra para elas da fonte feminista. Eu vi em 1996, acho, quando eu fui para os Estados Unidos dar aula lá, e ele me levou para conhecer a fonte feminista. Eu falei, existe isso? Nunca tinha pensado que a fonte é fálica, que a cidade é fálica, né? Então, eu penso que assim, não é apenas na literatura, né, que as mulheres foram barradas. Em todas as áreas, as mulheres foram barradas, porque elas eram consideradas irracionais e inferiores. Só para vocês terem uma ideia, o livro do Lombroso, sobre La Donna Delinquente e La Prostituta Nata, tem um capítulo sobre as aranhas. Aranha, porque não tem aranho. E a aranha vive do que tece, ela não vai buscar comida fora, ela tem um fio de dentro dela mesma. E ela tece uma teia, ela não precisa do mundo, ela é autônoma. Eu vou passar para a Priscila. Lamentação. Eu queria só uma... A Gabriela, ela vai gostar de vir e vocês de conhecê-la, porque ela está muito por dentro da literatura feminina e feminista do século XIX para o XX. Eu acho que só um minutinho, Pri, que eu acho que eu não... só completando, né, esse pensamento que eu fui construindo, que é pensar que a escrita de si me parece uma literatura, como diz a Tânia, né, de fronteira e de enfrentamento. Porque se os homens escrevem as suas autobiografias nesse lugar do perdão, de aliviar, de ego, nananã, a gente está construindo uma literatura de denúncia, e isso incomoda muito. Eu vou passar para a Priscila, que acho que era um pouco sobre isso assim também que eu queria ter levantado, e você pode, se quiser, comentar junto com a fala da Priscila, o que eu falei aqui. Pri, com você. Eu acho que a gente não está te ouvindo, Priscila. É a Rodrigues? O microfone está desligado. Agora veja, tá me ouvindo? Sim. Essa coisa da cidade fálica é muito interessante, né? Eu lembro que a gente fez um trabalho na pós-graduação e uma das alunas, né, trouxe isso, várias fotos, né, da cidade, essas coisinhas que impedem, por exemplo, o carro de parar na calçada, né? Por que tem essa forma, né? E assim, agora, né, depois de um tempo, né, que eu me tornei mãe, isso ficou muito mais evidente de como a cidade não é feita para mães e crianças, né? Como tudo é feito para os homens, a altura das coisas, né? A forma com que a cidade se organiza, né? E a gente vai vendo essas microviolências e que exatamente tem tudo a ver com o poder patriarcal, né? Isso, assim, é loucura. Loucura. Né? Tá tudo muito interligado nesse sentido, né?
E aí a gente vai falar de pesquisa científica, não tem como a gente falar que existe uma neutralidade, que não existem emoções envolvidas. Porque ainda quando você tenta dizer que o método científico é neutro, o que você decide pesquisar, por exemplo, lá no início, o que você decide pesquisar, ele está embebido do que você acha interessante, não à toa. Agora estão começando os estudos sobre endometriose, que é um problema que tem 1 em cada 10 mulheres tem endometriose grave. E se isso desse em homem, já tinha até a cura. Né? E a gente vê isso acontecendo, as violências obstétricas, enfim, tudo que tem a ver com mulheres, a gente sabe que é subalternizado exatamente porque os que estão dominando o poder, inclusive na academia, né, são mais inteligentes ou estão neutros nisso. Não, pelo contrário, eles estão pesquisando aquilo que mexe com eles, por mais que se use, né, essa ideia de que não existe emoção envolvida, né? Claro que existe. Claro que existe, com certeza. Maria do Carmo. Margarete, eu estou adorando a sua palestra, estou adorando as ideias que você está plantando aqui na nossa cabeça, eu acho que está abrindo a minha cabeça. Que bom. Eu queria fazer uma pergunta. Eu escrevi um livro de ficção. Nesse livro de ficção eu represento muitas mulheres, alguns homens também, né? Muitas relações e tal. Essa escrita de si também inclui a literatura ficcional? O que você acha? Com certeza, com certeza. Sim. Eu acho que não necessariamente escrita de si não necessariamente é autobiografia, né? Por exemplo, eu trouxe para vocês, porque eu teve um momento que eu fazia uma pesquisa sobre a Vênus Hottentote. Sabe essa história? Do quê? A Vênus Hottentote é uma mulher africana que foi levada em 1800 e pouco, foi levada da África do Sul pelos comerciantes para ser exposta nos freak shows na Paris e Londres. Estava nascendo as cidades, porque a tribo dela tem o traseiro grande e uma pelezinha cobrindo os órgãos sexuais. Então, é vista como... Então, a Academia de Medicina da França viu ela como o link que faltava entre o homem e o macaco, o orangotango. E a Vênus Hottentote, o livro, ela foi levada para ser exposta. Depois virou filme, até passou um filme aqui. Mas o que eu queria trazer não é só a história... E ela morreu em 1815. Ela pegou uma pneumonia e morreu. E ela não deixou os médicos verem o corpo dela nu. E aí, quando ela morreu, eles deram graças a Deus, porque eles puderam ver o corpo dela nu e tirar os órgãos sexuais, que ficaram no Museu do Homem de Paris até 2002. Ela morreu em 1815. Em 1996, subiu o Mandela, e a tribo dela disse que a alma não vai embora enquanto o corpo não está completo, que precisava trazer os órgãos sexuais dela, que estavam congelados no Museu de l'Homme de Paris, para poder completar o corpo e a alma ir embora. Isso aconteceu em 2002. E essa mulher aqui, a Barbara Chase Rebu, fez um livro, o livro é de 2003, chamado Vênus Hottentote, e ela faz como se fosse uma autobiografia. Entendeu? Meu nome é Sarah Bartman. Eles dizem que eu sou a Vênus Hottentote, mas eu não sou a Vênus Hottentote. Eu me chamo Sarah Bartman e ela vai contando a história dela. Entendeu? Como se é uma ficção. Por isso que eu estou trazendo. E ela conta que quando ela morre, com a reação deles quando ela morre. E quando eles dissecam o corpo dela na academia, e ela fala, eles estão felizes e dando risada, porque afinal eles podem provar. Gente, mas eu achei tão inteligente essa autora, Barbara Chase Rebu, fazer uma autobiografia ficcional. Quer dizer, ela está contando a história da Vênus Hottentote, entendeu? Mas como se fosse ela, eu. Não sei se eu ajudo a pensar o que você está falando, mas não é? Quer dizer, é uma ficção. Bárbaro, né? Maravilhoso. Eu vou pôr aqui o nome dela, é Barbara Chase, quer dizer, para quem interessar, né? É que eu estava estudando a história dessa mulher e estava muito impressionada, assim, porra, a mulher é levada para ser exposta porque ela tem um traseiro grande,
Entendeu? Eles querem mostrar que ela é o orangotango, o link que faltava para provar que o homem é descendente do macaco. Ah, meu Deus. Isso era da maldade, né? E aí ela morre, pega uma pneumonia e morre, e ela não deixa os caras na academia verem o corpo dela nu, entendeu? Não, olha só as histórias, né? Então, eu penso isso, que a ideia da escrita de si, ela não tem ela está em aberto, né? Ela pode ser... porque hoje a gente também não trabalha com a ideia de realidade e ficção separado, né? Eu me lembro que quando eu fui fazer história, eu não sabia se eu fazia história ou literatura, porque eu fazia aliança francesa e estudava literatura francesa e estava muito fascinada. Mas aí eu pensei, né, eu quero estudar a vida real, não a ficcional. Mas hoje eu acho que a gente ficcionaliza a realidade, né? Não é mais assim. Né? Porque você pode contar uma história de um jeito, ela do outro, e todo mundo está falando a verdade, o que aconteceu. Não tem mais essa noção de objetividade, né? A ideia da escrita de si não é mais a que poderia ser, ou a ideia de autobiografia, né? Agora, o que eu achei muito interessante foi que, quando eu fui estudar os teóricos da autobiografia, sabe o que eles dizem? Eu lembro do Lejeune dizer isso, que uma pessoa vai escrever a sua autobiografia quando ela já não se reconhece mais. Aí porque eu estava pensando assim, eu não tenho vontade de fazer minha autobiografia, não é? Porque uma pessoa... Vocês querem fazer sua autobiografia? E aí eu estava lendo isso, eu falei, olha que interessante, porque ele vai falando que a autobiografia é também uma maneira de você olhar para você e pensar o que mudou, você não se reconhece naquela pessoa, quem é você? Você vai para o seu passado para tentar se entender. É o Lejeune. Ele tem um livro sobre o discurso autobiográfico muito interessante, eu achei tão incrível. Discurso autobiográfico. Eu não lembro exatamente o nome, está em francês. Mas se você pôr o Philippe Lejeune, você vai achar também. Ele vai desfazer a discussão da autobiografia como uma narrativa de si, mas de um eu que você não encontra mais. E você tem a necessidade de entender o que foi que aconteceu, qual foi a ruptura que marcou, né? O seu passado. Interessante isso, né? Interessante. E algumas das mulheres que eu pesquisei nesse livro Aventura de Contar-se, como a líder das prostitutas, a Gabriela Leite, ela tinha um livro autobiográfico. Eu, Mulher da Vida, não sei o quê. A Gabriela Leite, ela faleceu, né, uns tempos atrás. Mas a Gabriela Leite, que fundou o Movimento das Trabalhadoras do Sexo, fez sociologia na USP, né? Nossa. Não é qualquer coisa também. Ela era uma mulher muito brilhante, assim, ela me puxou. Quando meu livro foi publicado, ela me telefonou, entendeu? Eu tinha feito a pesquisa em arquivo, Os Prazeres da Noite, História da Prostituição. Aí ela me telefonou e falou que elas queriam fazer o lançamento na Zona. Janeiro. Aí eu falei, não, eu não falei de vocês, falei das suas avós. Não é de vocês que eu estou falando. Margarete, nós lemos seu livro, dá para você vir aqui? Mas eu acho que ela estava me assustando, porque não era Zona nada. Eu fui parar numa ONG. Uma ONG do Rio de Janeiro, que trabalhava com mulheres, mas eram prostitutas que me receberam, me abraçaram e disseram muito obrigada. Você nos pôs na história, todo mundo tem história, e nós não tínhamos. Sem história não existe cidadania. As prostitutas pobres, negra, branca, gorda, magra, me falaram isso. Entendeu? Tem duas pessoas para fazer pergunta. Já são 9h23. Nosso horário era 9h30. Claro que a gente não quer tomar seu tempo, mas a gente está adorando te ouvir aqui. Eu vou chamar a Marina e a Cláudia também. E aí acho que a gente fecha esse processo de pergunta e a gente segue para um fechamento aqui e vamos ouvir vocês. Então, Marina e depois a Cláudia. E Maria do Carmo, escreve o nome do seu livro aí também. Tá bom. Eu quero dizer que eu estou encantada ouvindo a senhora falar. Nada, Marina. Com todas as referências. Nossa, que memória incrível. Não, mas eu estou com uns 40 anos e não sei o quê, né? Não, muito bom. São muitos anos também, né? Sim. Eu fiz o comentário do livro didática porque eu sou professora de ensino médio. Sim. E aí me chama muito a atenção, assim, ó, que ainda hoje tem livros didáticos maravilhosos. E quando eu vou ensinar literatura,
ela é toda masculina. E existiram mulheres, por isso que eu perguntei, mas quando essas teses vão chegar nos livros didáticos? Porque se tu não vai buscar por ti mesmo, só tá ensinando, reproduzindo que só homens escrevem, que só homens escrevem. E o que isso faz para as meninas, né? Ensina elas que não, o papel literário é masculino e tu vai reforçando esses lugares. Pessoas negras na mesma situação, indígenas na mesma situação. Então, assim, eu sou tendenciosa, porque aí sempre que eu posso, eu vou levar exatamente o oposto disso. Dificilmente eu vou levar um livro de um homem, se eu posso, sabe? Eu acho que eu vou te passar o contato da Gabriela Trevisan, porque ela conhece muito. E ela Eu quero! Ela é professora de colégio. Então eu quero, tá, eu quero. Ela é professora em americana, ela é jovem, né? Não, acho que ela não fez 30 anos, aí está virando doutora já. Ela e o Varley, eles têm trabalhos lindos, entendeu? Porque não sei se você pesquisa nisso, tu não chega nesses nomes, né? Isso é muito frustrante, assim. Eu vou passar o contato para a Cláudia, e aí Cláudia, se passa para a Marina? Eu quero, né? E ele escreve para... Olha, vão na coleção Intermeio, a gente fez um livro agora chamado Viver de Outra Maneira o Tempo, todo mundo tem artigo. É uma frase do Foucault, viver de outra maneira o tempo, Foucault e a subjetividade, e tal, e as políticas da subjetividade. Nós fizemos outro livro que aproveitando a ideia do Greenblatt, é Ascensão e Queda do Paraíso Tropical. Nós somos o paraíso tropical, né? Aqui vale tudo, né? Pode tudo, né? Turismo sexual, tal, né? Então, nós fizemos, porque o pessoal estava falando, a gente agora não é o paraíso, mas é o inferno, né? E nós fizemos um outro livro sobre neoliberalismo, feminismo e contracondutas. Então, e a moçada tem artigos nesses... Mas eu acho que vocês escreverem também, o povo passa também as coisas, entendeu? Sim. As teses e tal. Sim, aí não vai ser ótimo. E isso eu queria fazer um comentário, desculpa. Pois não. É só para não gastar muito tempo, porque depois para dar para a Cláudia perguntar também. Essa questão das prostitutas, né, de colocar a história delas, me lembrou agora que foi publicada aqui de uma autora pelotense, eu sou de Pelotas, a Hilda Simões Lopes, sobre as vivandeiras. Ela fez... Eu nem conhecia que existiam as vivandeiras. Elas acompanhavam as tropas, eu não sabia que elas existiam. E eu só fiquei sabendo por causa desse romance dela, eu ainda não li, foi publicado em agosto agora, que chama Maia. E achei muito interessante essa questão, né, dessas mulheres que vêm como esse lugar de história que foi deixado, assim, né? Que máximo, né? Realmente, muito interessante. Quer dizer, tem aparecido muita coisa de história das mulheres, né? É muito, assim, cresceu muito, né? Porque, não é? A gente não sabia nada, não conhecia ninguém. Quer dizer, acho que aquela música que a Bethânia canta, se eu quiser fumar, eu fumo, se eu quiser beber, bebo, não interessa a ninguém. Se o meu passado foi lama, hoje quem me difama viveu na lama também. É de uma mulher, da década de 40, e a gente sabia cantar a música, mas nunca soube que era de uma mulher. Não era isso, né? Quer dizer, na arte, pintora, escultora, arquiteta, tudo, não é? Quer dizer, assim, um silenciamento do feminino e uma desvalorização, tudo que você fala não é importante, né? Mas felizmente, eu consegui na Unicamp espaço para fazer minhas coisas. Claro, eu tive que falar, tá bom, vai, dar risada. É melhor rir, porque para não brigar com todo mundo. Mas teve espaço para eu fazer. E eu tive bolsa FAPESP sempre. Tudo que eu fiz com bolsa FAPESP, CNPq, CAPES. Ainda fui dar aula na Columbia University. Aí essa é minha vingança, né? Muito bom. Podemos passar para a Cláudia. A Cláudia agora vai fazer a pergunta. Oi, gente, boa noite. Eu fui a última a chegar, mas eu estou ansiosa para assistir a gravação na íntegra, viu, Cláudia? Queria agradecer a Margarete Rago por estar aqui, me propiciar esse momento maravilhoso. E aí eu queria, não é bem uma pergunta, mas eu queria saber do posicionamento da Margarete, porque a gente está vivendo um movimento muito interessante na literatura, completando isso que Maria do Carmo acabou de perguntar, sobre a recontagem ou a releitura da mitologia grega
trazendo as mulheres narradoras, né? Narrando as histórias da mitologia num outro ponto de vista. E como que muda a nossa percepção, né? Embora seja muito interessante ler a obra original, ler os clássicos, mas quando a gente consegue ver a mesma história, ou a mesma mitologia na perspectiva da mulher, o quanto que isso é libertador, né? Então, eu queria que a Margarete falasse um pouco desse movimento e parabenizar. Só que uma dúvida, a ONG que você teve aqui no Rio de Janeiro foi a Casa Nem? Foi a? Casa Nem? Não, eu não lembro como chamava, mas faz muito tempo isso, porque foi em 92, 1992, era uma ONG do pai do Fábio Lenz. Não é essa não. Flávio Lenz, que era o companheiro da Gabriela Leite. Ela ainda não tinha criado a DASPU, lembra que tinha a DASPU? Sim, tinha a DASPU. Mas eu não me lembro o nome da ONG que era, mas era uma ONG que trabalhava com as mulheres trabalhadoras do sexo. E o que eu estou falando tem a ver com essa questão das trabalhadoras do sexo, porque também é uma perspectiva muito contemporânea, né? De fazer representar essas mulheres como protagonistas das suas histórias, não mais alguém contando aquilo que elas viveram, mas elas contando as suas experiências, exatamente como a mitologia grega, né? Então, tem diversas autoras e obras sendo relançadas, e aí é muito interessante, viu, Marina? Os alunos do ensino médio que têm uma certa resistência de ler a mitologia, porque realmente é uma leitura que requer um conhecimento prévio, aprofundado, mas quando a gente começa a trazer essas leituras na ótica da mulher contando, fantástico, né? Então, eu queria que a Margarete eu acho que, assim, na direção do que você está falando, nós temos uma linha de pesquisa na Unicamp, que se chama Gênero, Subjetividade e Cultura Material. E dessa linha de pesquisa faz parte o professor Pedro Paulo Funari, que é de História Antiga. Porque nessas de ficar falando da Grécia, fez o link com o professor de História Antiga. E eles trabalham com essa literatura feminina da antiguidade. Então, eu acho que ele também é uma pessoa para vocês entrarem em contato, e a turma dele, porque tem as orientandas, tem a Lourdes Feitosa, que trabalham com isso e conhecem a fundo, não é? Então, eu acho que assim, o Pedro Paulo Funari é uma pessoa porque eles sabem falar dessa história da antiguidade, da literatura feminina, fazendo a crítica dos mitos e contando outras histórias, né? E assim, é muito impressionante a mudança, não é? Sim, é um movimento muito interessante. E aí, então, Margarete, a última coisa é pedir para você não voltar para a Colômbia, não fica aqui conosco, tá? Não tem nada que falar. Não vai mais não, fica aqui. Não é a Colômbia, é a Colômbia. Foi Nova York. Colômbia e Nova York. A Columbia University, é muito chique, né? Eu fui parar na Columbia University em 2010, eu morei 1 ano em Nova York. Foi muito legal. E eles entraram em contato comigo, mas eu fiz concurso, né? Não, é melhor, né? Porque tem bolsa, né? Mas eles entraram em contato comigo, o professor, porque ele leu Os Prazeres da Noite, a história da prostituição, entendeu? Olha que gozado. Quer dizer, eu nunca imaginaria isso, né? Mas assim, eu acho que assim, eu também sou muito referenciada pela historiografia francesa. E existiu o livro do Alain Corbin, Le Fil de Noces, que era uma história da prostituição. E não é exatamente uma antropologia, então, um estudo antropológico. É um trabalho de por que, se a prostituição existe em outras épocas, por que numa época ela vira um problema? Por que não é no século XVII e é no XIX? O que aconteceu? Por que é uma ameaça? Né? E a preocupação não é com as prostitutas, a preocupação é com as mulheres ditas castas normais, as esposas. Não é? Quer dizer, nasceu a cidade, todo mundo pode pôr calça jeans. E se as mulheres resolvem sair com roupa vermelha, decotada, shortinho e ir no cabaré? Elas precisam saber os limites. Entendeu? Então, é muito mais uma coisa de problematizar a prostituição para mostrar, acenar para as mulheres o que elas não devem ser, que elas não devem. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu também me dou conta de que é dizer para as prostitutas quem elas são. Prostituta gosta de comida picante, prostituta gosta de roupas coloridas, prostituta gosta de dar risada gargalhada. O Lombroso te conta quem é a prostituta. E aí eu fico pensando se as mulheres que resolveram ser prostitutas também não entraram na do Lombroso, entendeu?
de ser o que ele diz que elas são. Entendeu? E aí, quando eu conheci a Gabriela Leite, eu fiquei muito impressionada, porque o que ela fazia era chamar as prostitutas para dizer: você pode ser prostituta, mas você não é obrigada. Se você quiser ser professora, você tem que estudar. Se você quiser ser secretária, você pode. Você não é o tamanho do quadril, né? E olha só que história. Só que a Gabriela estava fazendo isso e eu fazendo a tese. Mas a gente não se conhecia. A gente se encontrou quando eu terminei a tese e o movimento dela nasceu. Foi na Paralela. E as paralelas se encontram no infinito, né? A gente se encontrou. E aí o livro foi publicado em seguida, ela me telefonou, e aí a gente ficou amiga. E fizemos um monte de eventos, prostituição e cidadania, na Faculdade de Direito do Lago São Francisco. Entendeu? Foi um juiz lá, um policial, pedir desculpas pela maneira como as prostitutas foram tratadas na ditadura militar. Pediu desculpas, tinha prostitutos da mesa falando, entendeu? Discutindo. Vamos ver a cena. Isso foi na década de 90, ao longo da década de 90. Mas aconteceu que depois, quando eu fui estudar essas mulheres livres da Espanha, da década de 30, eu descobri que elas criaram liberatórios de la prostituição. A mesma coisa. Só que a Gabriela Leite morreu, não deu tempo de eu contar para ela que tinha história, o que ela estava fazendo. Ela não sabia isso. Olha que louco. Porque ela estava criando... Elas achavam que as mulheres precisavam ter educação, assim, estudar matemática, técnica, não sei o que, francês, cursos de capacitação para as obreiras, para as operárias, para as trabalhadoras. E criaram liberatórios de la prostituição, para as mulheres saberem que quer ser prostituta, pode ser, mas você não nasceu, não é obrigatório. Se quiser ser modelo, se quiser ser arte cantora, se quiser ser professora. E eu fiquei muito impressionada, porque assim, eu também não sabia dessa história, eu descobri porque eu fui estudar, porque a Lute Fabre, antes de morrer, recebeu a carta de uma mulher livre e me falou: Margarete, se você for para a França, dá esse presente para minha amiga Antônia Fontanidios. Aí eu falei: vou ter que ir para a França. Ela deu um jeito de fazer a pesquisa, eu fui para a França. Por causa do exílio, ela morava do lado de Paris. E eu fui parar lá com a minha filha, que tinha... 11, 12, 13, a Marina se formou com essas pesquisas, né? E aí eu fiquei conhecendo essas histórias e elas estavam preocupadas em ter o registro histórico, falar da sua história, fazer escrita de si, porque elas falaram: se a gente não contar o que nós fizemos, o que vivemos, como foi, ninguém vai saber que nós existimos. E hoje na Espanha há livros sobre elas, e essa Marta Keusberg que eu pus aí, o livro dela, 40 anos depois, foi traduzido em português. Acho que não faz muito tempo. Ela veio para o Brasil, eu levei ela na Unicamp, foi outro encontro, né? Muito interessante também. Isso, eu acho que a escrita de si também tem a ver com a preservação da história, da memória, do passado, do que aconteceu. Se não, some, não é? A gente não estuda a Revolução Espanhola, você estuda a Guerra Civil. E quando você estuda a Revolução Espanhola, você estuda os homens, não as mulheres. E as mulheres livres tiveram 30 mil afiliadas. E elas fizeram muitas coisas para as mulheres, entendeu? O pensamento... Aliás, eu queria indicar também para vocês a revista da Tânia Swain, que ela criou, porque ela se aposentou, a Tânia Swain, que está no livro. Mas ela tem essa revista www.labris.net.br, tem 31 números, é uma revista feminista digital. 31 números. Mas tem tradução em português, Margarete? É em português, essa revista é em português? É da Tânia. A Tânia Navarro Swain. Eu não conheço. Então, vai atrás. A Tânia Navarro Swain é uma feminista radical, que era professora da UNB, historiadora, e a gente se conheceu por conta do gênero, do feminismo. Ela era historiadora, e ela falou: não, vou fazer uma revista só de mulheres, para mulheres, temas de mulheres, não entra homem, não tem homem na revista. Igual a revista Mulheres Livres também, elas também fizeram uma revista, Mulheres Livres, que tem 12 números, mas a Tânia fez essa, clica aí na internet, vocês acham. Tem 31 números, e
1000 temas, história do corpo, está todo mundo lá. A Norma Teles, estou eu, está minha irmã, está não sei o quê, todo mundo está lá. E muitas outras pessoas, porque tem artigos em francês, em inglês, latino-americanos, tem 1.500 temas. E é que ela se aposentou e falou que parou, entendeu? Mas a revista está disponível. E é uma revista digital. Legal, né? Gente, É muita essa coisa, né? Margarete Hago, né? Muita coisa. Ela é uma biblioteca, ela é... Não, mas é que eu já estou velha, né? Então, eu muito Não, jeito, olha, a gente... Margarete, assim, eu estou muito, muito feliz com essa oportunidade de te apresentar para algumas mulheres que ainda não te conheciam, mas também para outras que já te conheciam e ter essa oportunidade de troca, porque desde quando eu venho nessas pesquisas todas da escrita de si, você é uma referência muito importante, né, a partir dessa sua pesquisa com esse livro e de toda a pesquisa que vem a partir da escrita de si de Foucault, que super embasa. Eu acho que trazer hoje um pouco dessa referência da sua pesquisa sobre ele embasa para a gente também esse percurso, esse caminho que a gente está tentando trilhar aqui, e acho que, sobretudo, eu falo para as mulheres da importância da escrita de si, você fala dessas mulheres prostitutas, de que o quanto é importante a gente fazer o registro da nossa história, para que a gente também conte para as que virão depois quem éramos, o que queríamos, o que não queríamos, e a gente vai criando aí um repertório, né, para que não mais sejamos fruto, objeto dessa história criada pelos homens para nós. Então, eu acho que é um presente muito grande ter você aqui, trazendo todas essas referências, todas essas possibilidades da gente refletir, né, sobre esse processo, que eu venho aqui só colocar um despertar, só trazer um pouquinho dessa vontade das mulheres se escreverem, assim. Mas tem muita coisa, né? Muita coisa boa, né? Muita, muita. E eu acho que a gente... eu tenho tentado trabalhar aquilo que a gente conversa na terça-feira, alinhado com aquilo que a gente traz para que a pessoa, a escritora convidada, possa trazer aí essa complementação, essas referências, e você é uma referência muito importante. Para mim, eu acredito que agora também, para as meninas que estão aqui, e eu estou muito feliz mesmo de ter você aqui presente. Palmas para a Margarete, vamos soltar aqui as nossas palminhas aqui. Obrigada. E ela sugeriu da gente fazer uma foto, gente. Vamos abrir essa câmera, todo mundo, vamos tentar fazer uma imagem bonita. Olha, se vocês precisarem de contatos, quer dizer, a moçada quer mais contar suas histórias. Todo mundo quer. Eu acho maravilhoso, muito. Eu vou fazer um print da tela da gente aqui, mas eu também quero tirar uma foto com esse livro aqui, porque é muito bonito ter a Margarete aqui, com esse livro aqui na minha frente. Nossa, que bom! Gente, eu vou dizer para vocês que esses projetos assim possibilitam coisas tão bonitas que eu nem tenho como agradecer a Margarete, mas também a vocês. Então, vamos fazer uma foto aqui que eu vou tirar um print da tela, tá? Deixa eu achar aqui. Vamos sorrir, né? Aí, foi. Só uma perguntinha. Cláudia, as referências que Margarete trouxe, você vai mandar para a gente, das obras? Porque eu só cheguei... Eu anotei tudo, mas como está gravando, eu vou pegar depois o chat, que ela acabou escrevendo tudo lá, e aí eu passo essa lista para vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês mandam e-mail, eu respondo. A gente precisa de você, vai ficando, que a gente está precisando sempre, né, Cláudia? Parabéns, Cláudia, excelente. Margarete, qual é seu e-mail? Qual é? Margarete@gmail.com. E meu nome é o contrário, Rago Margarete, com TH, @gmail.com. Eu estou meio assim, atolada, está com muita banca, entendeu? Porque os orientandos estão tudo terminando, defendendo, então, meu Deus do céu, estou tendo que trabalhar muito.
Então, mas eles estão finalizando, e eu sou aposentada colaboradora, né? E eu queria contar para vocês também que nós estamos criando o Centro de Estudos Foucaultiano, peraí, deixa eu ver se eu estou escrevendo certo, Gênero e História das Subjetividades. E para quem puder, em Campinas, nós vamos fazer uma abertura do centro, nós estamos montando, daqui a pouco tem um link, eu passo. A gente ainda está, uma moça está fazendo o link. A gente vai fazer uma abertura no dia 16, agora, de outubro, lá na Unicamp, no IFISH, com mesa de manhã e de tarde, para abrir, assim, comemorar, tá? Porque o Foucault é uma referência muito forte para a gente, né? E também a gente trabalha com essa questão do gênero e da subjetividade, então, mas estamos em formação, né? Agora, a rede Foucaultiana no Brasil é muito grande e é internacional também. Semana passada não, dia 7, 8, anteontem, né? Ontem, teve um evento lá, eu não pude ir, mas teve um evento aí na USP, porque o Foucault, em 1965, deu um curso em São Paulo, na USP. Era sobre o tal do curso que ninguém sabia até agora o que era. Olha que louco. Eu vou fazer um encerramento aqui só para a gente finalizar, e aí eu encerro a gravação e a gente pode ficar aqui conversando, quem quiser. Bom, é isso, gente. Muito obrigada para quem assistiu aqui, para quem assistiu em casa. Obrigada, Margarete. Esse material vai ficar disponível no YouTube, então, se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, é isso. Eu acho que esse projeto também é um projeto para se expandir, para a gente não guardar ele só para a gente espalhar, porque enquanto a gente tiver nesse movimento de construção coletiva, colaborativa, nesse processo em que o feminismo vai encaminhando os nossos projetos, a gente vai fazendo a revolução. Eu acho que a revolução, ela está nas nossas mãos, eu acredito muito nisso. E a nossa escrita de si, ela tem essa potência revolucionária, transgressora, e que eu acredito muito. E bora juntas, como eu sempre digo. Obrigada, gente. Obrigada demais. Parabéns. Parabéns para você também pelo seu empenho, né? Pelo esforço que você está fazendo para conseguir, porque não dá trabalho, né? Se eu souber parar a gravação, vai ser ótimo, porque eu não estou achando o negócio aqui de novo. Ô, gente, quem está em casa, perdoa aí o analfabetismo, né? Cadê a like? Não veio hoje. Mas é isso, gente. Achei o negócio aqui.